Amém, igreja? Olha só, estou bem feliz de estar em casa novamente. Eu falo sempre isso, porque de fato é uma felicidade, gente. Estar em casa, estar com essa conexão gostosa, se sentir familiarizado, né? Eu vim agora há pouco do Paraguai, como vocês bem sabem, e essa questão de conexão fica muito à prova. A gente prega, a gente está ali pós-culto, mas fica aquela coisinha, às vezes, meio agarradinho, né? Aquela sensação assim, de desconexão, que é um processo relacional natural que a gente tem que ter para ter essa familiaridade. Então, quando eu chego, eu falo sempre isso, porque parte desse lugar, que é bom, né? Conversando com o Marcos Paulo agora há pouco, eu estava falando com ele o seguinte: eu queria compartilhar hoje com vocês um pouquinho dessas experiências que eu tive lá no Paraguai com a equipe, mas o Senhor me direcionou a um outro ponto hoje. Aí na quinta que vem, gente, sem ser nessa, na outra, eu vou estar trazendo um pouquinho de experiências bem pontuais, coisas bem especiais que o Senhor aprove que experimentasse, a gente visse ele fazer e que nos amadureceu muito. Eu, pelo menos, vim com a minha fé bem amadurecida. Foram muitas lições que eu pude aprender nesse pequeno trajeto com essa equipe lá, e eu quero compartilhar com vocês. Então, quinta que vem, venham para a gente saborear um pouquinho, vocês participaram com a gente disso, então vai ser bem especial. Hoje, gente, especificadamente, o Senhor quer ter uma conversa com a gente num nível bem entre irmãos. O Caio, na última ministração, ele falou: Tati, qual que é o tema da sua ministração? Eu falei: qual que é o tema? Intimidade com o Senhor. Porque eu sou mais do texto ali, então eu não tinha nem pensado num tema. Hoje, diferentemente, o Senhor compartilhou um tema que já estava no meu coração, e hoje orando, buscando entender se era a proposta de falar um pouquinho do Paraguai ou se o Senhor tinha uma outra direção enquanto palavra. O Senhor trouxe esse tema que ainda não tinha destrinchado com ele. O tema é fraternidade aprendida. Abra comigo em Gênesis 37. No versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 4. Amém? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai, Isaque, tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabra com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e o odiaram bastante. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. A gente vai ver no livro de Gênesis uma série de relações bem conflituosas entre irmãos. E a gente vai perceber em José aqui, eu acho que fica uma história bem mais clara, do seu início ao fim, os efeitos colaterais da inveja, os efeitos colaterais aí desse relacionamento tão conflituoso dentro desse ambiente familiar. Nós vamos ver aí Caim e Abel, vamos ver Isaque e Ismael, vamos ver aí Jacó e Esaú, e vamos ver aqui na história de José e de seus irmãos. E o Senhor começou a pontuar para mim um pouquinho, talvez pensando um pouquinho nesse universo de Natal, das nossas festas em família, pensando um pouquinho da nossa trajetória enquanto comunidade de fé, e também pensando nas coisas que eu tenho assim participado, né, tanto da igreja aqui quanto de tantas igrejas que eu passo,
eu venho percebendo uma dificuldade, a gente sendo traído enquanto filhos de Deus, naquilo que é essência nossa, que é essa relação entre irmãos, que é essa fraternidade entre irmãos. Fraternidade não nesse sentido, né, secular, mas no sentido originário da palavra. Esse afeto, esse cuidado um com o outro, essa irmandade. Eu tenho percebido muita obstrução nesse lugar de irmandade. E o Senhor começou a ser bem categórico comigo, bem pedagógico, sobre esse lugar, fraternidade aprendida. E Ele começou a falar um pouquinho comigo sobre essa dificuldade nossa dentro desse universo relacional, apontando para mim algumas coisas que põem em xeque essa essência dele que se faz na vivência comunitária. Uma coisa que a gente precisa começar a prestar muita atenção, gente, enquanto vivência em comunidade de fé, é o quanto essas histórias bíblicas de irmão, de família de sangue mesmo, vai sinalizar para a gente algumas coisas que a gente encontra no nosso meio. Talvez, não de uma forma tão agressiva, como um Caim que mata Abel, literalmente. Mas talvez de uma forma bem passiva, como um Judas que caminha e ali de forma omissa, ocultando algumas coisas, vai tendo alguns tipos de comportamento que vai denunciando esse coração tão faltoso, esse coração tão mal resolvido na sua identidade. E aqui a gente vai começar a aprender uma coisa. Esse lugar, vou trazer algo bem chato para nós, mas esse lugar da inveja, que esse texto começa a apontar dos irmãos de José, aponta diretamente para a nossa identidade. Falar de inveja, falar de ciúmes, falar de contendas, que são as questões mais primárias do nosso coração, que está mal resolvido e que nos leva a atracar uns aos outros, é falar de um problema de identidade. É falar de um problema de um coração que está muito mal resolvido na sua identidade como filho de Deus. E aí, eu quero que a gente vá aqui um pouquinho em Gênesis 4, onde a gente começa. Eu queria uma água. Está aqui embaixo? Gente, eu estou aqui sofrendo. Eu tinha que beber antes, mas eu gostei tanto do último louvor que eu falei, eu não vou sair. Olha só. Olha o que está acontecendo aqui em Gênesis 4. Com Caim e Abel, que é aí o nosso primeiro contato que a gente tem desse lugar que a queda já começa a apontar, dessa obstrução dos relacionamentos. Olha o que Caim, por sua vez, tão movido de inveja, acaba realizando com seu próprio irmão. Capítulo 4, versículo 4. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e da sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Preste atenção no versículo 6. Então o Senhor abordou a Caim: por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Gente, muitos entendimentos se tem a partir desse texto. Eu vou tentar não me perder. Quero ser bem pedagógica com a gente aqui. Primeira coisa que Deus vai chamar esse coração para perguntar é se ele está percebendo o movimento desse coração. O que está acontecendo aí? Gente, eu tenho caminhado com pessoas e eu percebo a dificuldade da gente, me coloco nesse lugar, de perceber os intentos e os desejos do nosso próprio coração.
Sabe qual que é a raiz da gente ter tanta dificuldade de perceber a inveja, o ciúme, a vaidade, a avareza? Sabe qual que é a dificuldade? É porque a gente tem pouca familiaridade com a nossa humanidade. A gente tem a capacidade de ler um texto desse, eu já ouvi pregações, voltando para Gênesis 37, eu já ouvi pregações de várias formas a respeito da história de José. E eu vi muitas defesas. A gente tem uma mania de defender os personagens bíblicos, sendo que a Bíblia, em nenhum momento, ela está preocupada em omitir a falha humana, a perversidade humana, a humanidade na sua essência caída. A Bíblia não esconde, ela não tem essa preocupação. E nós, muitas das vezes, eu não sei por que tememos tanto, a gente narra, a gente prega a respeito de José e a gente mal consegue enxergar a humanidade, principalmente dele. Quando ele conta aqui, ele conta o sonho para os irmãos, você vai perceber uma vaidade tremenda. A gente tem dificuldade de encarar isso, mas ali tem uma vaidade tremenda a hora que ele relata o primeiro sonho aos seus irmãos. Sabe aquela mania, às vezes, do nosso coração de gostar de ser invejado? Nosso coração tem disso. Nosso coração nos leva, muitas das vezes, a ter comportamentos como o de José, de contar certo tipo de coisas, de relatar certo tipo de coisas, simplesmente pelo desejo de ser invejado. Não sei se você observa o pai de José, Jacó. Não tenhamos medo de observar um pai aí que está totalmente desequilibrado no senso de relação com os filhos. Preferência em excesso. Tudo bem, é o filho da sua velhice, é o filho da sua mulher amada, a gente entende. Mas a gente entende também como o padrão estabelecido por Deus, que não deve ter uma superestima, uma supervalorização, uma preferência, uma exclusividade com os filhos. Então a gente vê um pai, sim, tratando com muita preferência um filho. E a gente vai ver situações, às vezes, na nossa vida, que a gente vai criar plataformas mesmo para chamar o ciúme do coração humano para a cena. A gente vai criar, às vezes, nos nossos relacionamentos, situações, às vezes, com as nossas posturas, que vai facilitar a inveja alheia. A gente tem disso. A gente, assim como os irmãos, muitas das vezes somos estes mesmo, que no reconhecimento do outro, no crescimento do outro, seja um crescimento natural, ou seja um crescimento forçado, não quero saber o motivo, mas a gente é esse que vai se invejar, a gente é esse que vai ficar irado, a gente é esse que vai ficar ali com o coração ardendo em ciúmes. E aí a gente esquece de perceber, sabe o problema da gente esquivar-se desse observar a realidade bíblica, das histórias bíblicas, essa realidade humana? Sabe qual que é o problema de se esquivar disso, de espiritualizar demais? É que a gente perde a oportunidade de se identificar, porque nós somos falhos. A nossa natureza, a nossa humanidade está nesse processo de regeneração, mas ainda não alcançamos a plenitude, a consumação ainda não aconteceu, e o nosso coração vai sendo tentado dia a dia. E o problema da gente não olhar e encarar esse realismo bíblico das histórias é isso. A identificação fica baixa. E aí, sabe o que acontece? Como Jesus fala em Mateus 23, a gente fica coando mosquito e engolindo camelo. Aí a gente fica uma comunidade de fé, a gente fica uma família dentro de casa, muitas das vezes, muito bem no cumprimento de certas coisas, mas na essência da coisa, na comunhão uns com os outros, a gente perde de lavada. Entende? Estou falando, gente, de um lugar de reflexão. Por favor, não é um lugar de acusação. É para a gente refletir. Há um processo de fraternidade a ser aprendida.
Se Deus está nos apontando para esse lugar do amor, não sejamos ingênuos em pensar que isso vai acontecer de forma instantânea. Essas histórias e esses relatos dessas relações de irmãos tão conflituosas, ela vai nos apontando justamente para isso, para nos lembrar e despertar que não é um processo instantâneo, é algo processual. E nos bastidores do nosso dia a dia, o nosso coração vai sendo requisitado a sermos provados mesmo nessa essência de Deus relacional. Sabe por que isso é sério, gente? Se a gente decide viver como comunidade de fé, eu vou tirar a família como primazia, eu vou agora falar para a gente aqui, que às vezes nossos pais ainda não se converteram, tem toda essa questão. Mas aqui para nós concordamos, não estou achando a palavra certa, mas a gente decidiu por estar como comunidade de fé caminhando juntos. Sabe o que isso significa? Que está sobre nós essa autoridade como igreja de representar essa natureza desse Deus relacional. E eis aí uma responsabilidade muito grande. E não dá para ficar inconscientes quanto a isso, que venha para a nossa consciência, que essa responsabilidade, que esse ajuntamento, ele tem um poder, eu digo que sobrenatural, por ele, de ressignificar, de significar e de representar para corações humanos essa totalidade de quem Deus é. E o oposto é também uma realidade. Toda vez que eu, como corpo, insisto em ir contra essa natureza comunhal, essa natureza relacional, o efeito contrário é tão catastrófico quanto o seu original. O efeito de fragmentar esse coração, o efeito de atingir a fé dessa pessoa, a fé no sentido também de como essa pessoa enxerga esse Deus, é potente. E aí a pergunta que Deus começa a nos fazer é isso, não é só a título de como andam os nossos relacionamentos, mas a título de como anda a responsabilidade que eu tenho nos relacionamentos de representar esse Deus relacional. Um dos problemas maiores que leva a gente a ter tanta dificuldade relacional, de retardar tanto esse processo de maturidade relacional, são as nossas faltas. Por que eu digo que começa na identidade? Por que eu digo que é importante conhecer a nossa humanidade? Um dia eu quero dar uma aula sobre a humanidade de Jesus. É aula mesmo, eu não quero nem modelo pregação. Para a gente compreender um pouquinho, ampliar um pouco a nossa visão da nossa humanidade. E Cristo aponta ela de forma muito escancarada e boa para se aprender. Por que eu aponto isso? Porque a gente precisa aprender a compreender um pouquinho da construção do nosso coração. A gente precisa aprender um pouquinho de como esse coração foi formado pelo Senhor, as suas necessidades básicas. Existem estudos aí, alguns falam 5, outros 7, mas o nosso coração foi arquitetado por Deus para necessidades primárias: aceitação, amor, significado, pertencimento, senso de sentido. E lá na queda nós fomos violados nisso. Por isso que nós vamos entender, humanamente, que nós somos seres em falta. Originalmente, a gente já carrega no nosso espírito essa falta, e que Cristo vem, e por isso essa necessidade das disciplinas espirituais, da comunhão, dessa renovação diária, desse clamor, a gente ora, essas disciplinas espirituais ajudam o nosso espírito a encontrar em Cristo esse senso de pertencimento. E o que acontece? Isso é potencializado nas nossas vivências enquanto família.
Quando nossa família tem as suas falhas, umas muito disfuncionais, outras poucas, mas na medida que a gente sofre também essas consequências de uma criação faltosa, isso é mais potencializado. Temos o original da queda, isso é potencializado na nossa construção. Aí sabe o que acontece? Muitas das vezes, inconsciente disso, não, com pouca percepção dessa humanidade, desse coração que vai requisitar isso, e com pouca experimentação bíblica dessas faltas respondidas, não só teoricamente, mas de uma vivência mesmo no coração, o que acontece? A gente acaba, nos nossos relacionamentos aqui falando como igreja, reagindo a essas faltas e muitas das vezes nem percebendo. Muitas das vezes reagindo a faltas como o pertencimento. Um dos pontos da fraternidade aprendida é renunciar à possessão de pessoas. E renunciar à possessão de pessoas é essa mania do coração de realmente querer se apossar, seja de liderança, seja de namorado, seja de amigos, pessoas. O senso de pertencimento é tão baixo que a pessoa tem um apego por pessoas. E aí isso explica muito as facções, isso explica muito as manias que a gente tem. Não é contra as afinidades, mas contra esse lugar que a gente tem de se isolar em grupos e ficar nessas coisas divididas, sabe esse tipo de coisa? Está muito ligado a esse senso de pertencimento baixo. Essa pouca experimentação desse João 15. Espiritualmente falando, pouca experimentação da palavra viva de João 15, da videira, de compreender no Espírito que és enxertado na videira por Cristo e que já não mais está vagando. Tens alguém a quem pertence a Ele. Então, esse senso começa no Espírito e atinge e vai sendo edificado e consolidado pelos relacionamentos. Entende? Muitas das vezes, são essas faltas que estão nos movendo no meio do corpo, porque não está passando pelo crivo da palavra, isso não está sendo experimentado e voltando para Ele. E automaticamente, se isso não está se resolvendo aqui, entre eu, Deus, a palavra, esse lugar primário, gente, aqui é que não vai se resolver. Não dá. A gente precisa entender que ninguém me deve nada. Ninguém te deve nada. Não dá para a gente colocar sobre o outro essa responsabilidade de se sentir amado, de se sentir parte, de se sentir importante, com significado, com sentido e com propósito. Isso eu não encontro no pastor Marcel. Já me ajudou muito nos meus desnorteios e devaneios na fé. Muito. Mas sempre apontou para cá. Porque se eu não encontrasse aqui primeiro, gente, ia ficar um autoconvencimento, uma tentativa ali de convencer ele e eu ao mesmo tempo. As frustrações no corpo iriam me repelir muito fácil. Eu teria muita dificuldade para se sustentar, porque o corpo tem os seus movimentos, uns num processo, outros no outro, então a gente se choca uns com os outros. Não dá para ser utópico e pensar que a gente vai ser 100% saudável. Não, a gente tem essas dinâmicas. E automaticamente isso vai requerer e pôr em xeque a maturidade relacional o tempo todo. E se eu não encontro isso nele, primariamente, realmente, é insustentável a comunidade, viver em comunidade. É insustentável viver em grupo. Renunciar à possessão dos pais também representa esse lugar de você compreender que ele é o seu rei. Gente, como líder, os últimos tempos, eu tenho aprendido muito. Essa posição tem me feito perceber isso muito forte.
como que essas necessidades primárias das pessoas vêm à tona num tom, muitas das vezes, de cobrança. Esse lugar de ser amado, de ser acolhido, vem numa proporção para você de uma forma espantosa e assusta. E, às vezes, como equipe, como grupos trabalhando, você vê muita discórdia acontecendo e você sendo requisitado como um rei. Como a Bíblia diz, o povo pede, clama por um rei. Sabe por que a gente tem tanta necessidade desse rei humano? Porque, no fundo, tem muitas faltas mal resolvidas. Essas necessidades básicas estão muito afloradas. Não estão encontrando vazão nas Escrituras. Gente, a gente está falando num nível um pouco mais profundo de coração. Porque eu gosto muito quando Jesus aponta para ele. A gente sai um pouco dessa conversa mais dos sintomas visíveis dos frutos e a gente vai para a raiz da questão. A raiz da questão é o nosso coração. E hoje Deus está perguntando, assim como perguntou a Caim, por que andas irritado? Por que seu semblante está diferente? Gente, não tenha medo de entrar em contato com esses desejos do coração. Apenas entrando em diálogo com eles é que a gente vai entender e conseguir canalizar e apontar isso para a verdade do que a gente caminha de fato. É por esse tipo de comportamento nosso de mascarar demais essas realidades que a gente acaba caminhando doente, tendo muita dificuldade de ser sarado pelo Espírito, porque como Deus aponta para Caim, vem e fala, e ele se esquiva, muitas das vezes tem sido a nossa realidade. Deus chama a gente e a gente tem receio de enxergar aquilo que está dentro de nós. Vamos caminhar mais um pouquinho, que eu fugi um pouquinho do texto. Tá. Uma coisa que ajuda a gente a identificar esse tipo de comportamento que está pautado nessas faltas é quando eu reajo nos relacionamentos. Toda reação não é um padrão cristão. O padrão bíblico é a ação. Eu ajo. Toda vez que eu ajo, é porque eu estou em sã consciência, não me movendo por aquilo. Eu estou observando e eu vou agir, entender, compreender. A reação, não. A reação, ela é um mecanismo de defesa. Então, toda vez que eu reajo, no fundo, é porque eu estou me sentindo ameaçado. Então, se questione no seu dia a dia, se questione nos bastidores aí do dia a dia, nos seus relacionamentos, as coisas que mexem com você ao ponto de te levar a reagir. E aí nós vamos entender reação não apenas como uma reação talvez visível, mas agressiva, como Pedro que corta a orelha do Malco, como Caim que mata seu irmão, como os irmãos de José que o jogam na cova. Talvez uma reação mais passiva, talvez uma reação de isolamento, uma reação de não querer mais fazer parte, de não querer estar junto mais, uma reação de indiferença, onde eu não me importo. Comece a perceber as reações que você tem tido nas suas relações. Elas vão apontar muito para esse lugar que está em falta no seu coração, que não está encontrando essa verdade plena no seu coração. Então, isso foi um parâmetro muito bom para mim. Eu me percebi reagindo vários momentos. E toda vez ficou fácil de identificar o que estava movendo por ali. O que estava por trás. Então, comece a perceber no seu dia a dia quais têm sido as suas reações. E se tem reação,
Por que está reagindo? Está se sentindo ameaçado por quê? O que te ameaça? Se você pegar cada um dessas representações do nosso coração, cada uma dessas necessidades básicas do nosso coração, você vai encontrar resposta para ela em Deus. Muitas das vezes, esses nossos comportamentos, muitas das vezes essas nossas oscilações, essas nossas dificuldades uns com os outros, vai apontar sempre, né? Muitas das vezes, vai apontar sempre para essa identidade que não reconheceu ainda quem é. Que não reconheceu ainda o filho que é. Que não reconheceu ainda os dons que carrega desse pai, que aponta para quem ele é, que não se contenta nesse lugar desses dons, talvez nem os percebe, por isso que oscila muito, mas para aqueles que percebem ainda não tem um bom manejo. Então, essa percepção, essa compreensão de ser filho, dos dons que carrega, da singularidade, da individualidade que encontra nesse pai, é a chave para esse lugar de não ser atacado e não ser ameaçado pelos outros irmãos. Ameaçado não só naquilo que o irmão é, e é correto ser, está coerente, porque tem uns que se ameaçam simplesmente pela pessoa ali sendo quem ela é, no seu dom, tranquilo. E também não vai se ameaçar com aquilo que parte de uma maldade, de uma perversidade. Amém? 8:50, gente. Renunciar à posse dos pais. O primeiro, que eu comecei a falar de uma forma bem aleatória, é o suplantar a inveja. Então, esse suplantar a inveja parte deste lugar. Eu aprendo a ser fraterno a partir do momento que eu entendo e compreendo quem eu sou. E que eu aprendo a perceber as dinâmicas do meu coração. As faltas que estão aparecendo, e elas vão aparecer, e eu canalizo ela para as verdades bíblicas. E eu peço ajuda àqueles que, né, maduros são nessa caminhada. Não colocando essa pessoa num lugar de resolução, mas num lugar de suporte. Segundo ponto, que é essa renúncia da posse de pessoas, né? Entenda, eu fecho o cerco para pessoas, eu idealizo, eu idolatro, eu crio grupos, sempre com esse lugar de possessão, e a possessão sempre vai apontar para esse lugar de falta de pertencimento. Então, eu preciso me resolver nesse lugar de pertencimento com o Senhor. Último, transformar a agressão em cuidado. Gente, aí a gente vai para uma ação bem prática. Fraternalmente falando, vivencialmente falando, apontando para esse lugar de cuidado uns com os outros, de amor uns com os outros, a gente vai precisar passar por alguns processos. Por que eu poderia ter escolhido a história de Esaú, de Caim, de tantas outras? Por que José é uma história pedagógica para a gente nisso? Porque José, o desfecho final da história de José com os irmãos, vai apontar para a gente um caminho. Se há entre nós esse lugar ainda doído, esse lugar ainda difícil uns com os outros, ou se não há, que eu seja esse que aponta para quando eu souber que, para algum caso que há, ele vai mostrar um processo que não dá para fugir dele. José tem uma cerca de uns 7 a 8 choros, em capítulo 43, capítulo 46, capítulo 50, ali fechando já. Esse choro de José vai apontar um lugar dessa construção fraternal, desde o momento, desde uma negação do fato, a um lugar de reconciliação, a um lugar também que ele expõe o seu ressentimento, a um lugar que ele, já reconciliado, consegue liberar
e abençoar os seus irmãos. Eu queria passar em cada um, mas eu te convido a olhar em casa. A partir do 43, observe cada choro de José. O primeiro choro, perceba, uma negação escancarada. Muitas das vezes a gente está doído com pessoas aqui dentro, muitas das vezes a gente está decepcionado com irmãos da caminhada e a gente nega, e a gente omite, e a gente passa pano quente. E José, no seu primeiro choro, é um choro de negação, de raiva. Mas esse choro é necessário, essa etapa é necessária. É natural a gente, a certo momento de cara, a gente negar a realidade por ter medo de tanta raiva que vê no nosso coração. Às vezes, a gente olha para a situação, achou ela tão mínima, a gente tem até vergonha. Como eu posso estar tão ressentido com isso? Mas esse lugar é necessário, entrar em contato. Quando ele vê os seus irmãos ali, pela primeira vez, ele chora de raiva. Esse lugar da raiva, vir para a mesa, ela é bem-vinda. Saia dessa cosmovisão de que há sentimentos bons e sentimentos ruins. Não, não existe essa separação. Se está com raiva, externaliza. Externaliza para o Senhor. Externaliza para pessoas maduras. Externaliza, chore. Talvez você não é como José, que vai precisar ou ter essa necessidade do choro, literalmente. Mas se quebrante. Entre em contato com essa raiva. O segundo choro de José vai apontar para a gente o ressentimento escancarado. Quando ali, o primeiro ele vê os irmãos, depois, se eu não me engano, eles já estão com Benjamim. E ele se ressente. Sabe o que é o ressentimento? A gente tem um certo receio dessa palavra. Mas o ressentimento, ele é sentir aquela dor novamente. E, gente, coisas que nos ferem, coisas que nos feriram, vai ter esse lugar do ressentimento, que é esse processo redentivo, até isso se cicatrizar. Não se assuste com isso. E tem esse choro do ressentimento. Logo em seguida, nós vemos um choro, e aí é o choro da reconciliação. Aí é o choro onde ele se rende. O pastor falou sobre rendição. Aí é o lugar desse coração se render. E, gente, se não passar por esse processo de entrar em contato com a raiva, de perceber esse ressentir, dificilmente chega na entrega, porque o sentimento ele fica ali bloqueando a ação. Então, nesse momento, ele se rende. Nesse momento, ele se entrega. E a minha oração é que a gente chegue nesse lugar enquanto irmãos. Os choros posteriores, saboreie em casa. Os choros posteriores são lindos. O último, já com seu pai, é o melhor de todos. Quando seu pai morre, ele primeiro sabe da morte, chora copiosamente. Depois que ele morre, ele tem um novo choro. É quando os irmãos receoados dele agora com o pai morto, querer vingar, alguém vem e fala com ele sobre o grande desejo do pai, de vê-lo perdoando os seus irmãos. E ali a gente vê esse fechamento desse ciclo. A gente vê o arremate total e a gente vê, finalmente ali do capítulo, esse lugar perfeito que volta para a identidade, volta para o lugar desse relacionamento com o Pai. Fique de pé no seu lugar. Gente, a gente está falando pós-Natal, algumas ressacas de comida ainda, e a gente vem falar de relacionamento uns com os outros. Difícil tarefa, ouvir
E eu reconheço isso, eu resisti hoje. Falei, Senhor, quanto que eu queria compartilhar das coisas boas que o Senhor fez, e o Senhor me dá um alimento sólido para a gente que já está bem cheio. Eu não sei como fica a recepção para o seu coração nessa noite, mas uma coisa simples que o Pai está apontando é que sim, iremos começar um novo ano. E é que sim, Ele está nos convidando a voltar à essência de todas as coisas. Ele está apontando esse lugar genuíno do amor, onde o coração não arde em ciúmes, onde o coração não entra em acordo com a inveja, onde o coração se contenta uns com os outros, onde o coração se alegra no crescimento do corpo, no crescimento um dos outros, onde eu sou plataforma ainda para essas pessoas, para os meus irmãos. É uma simples palavra e ela vai ser chave para o ano de 2022. Guarda esse tema, fraternidade aprendida. 2022 a gente vai ser provado no ato de ser fraterno uns com os outros. E provação não é ruim, é uma grande oportunidade que a gente tem de experimentar desse amor, esse verdadeiro amor, onde dá sentido real a gente estar aqui, onde traduz esse significado legítimo da gente estar junto, da gente se reunir. E isso não é que não esteja acontecendo, mas é um refinar, é um aprofundar. Oremos. Pai, a gente quer isso, Espírito Santo. E se tem alguém aqui que não quer, ó meu Senhor, a minha oração é que o Senhor descortina esse coração e traduz esse querer, traz esse querer à tona, Espírito de Deus. A minha oração é que sim, os nossos corações digam sim para esse convite. O nosso coração diga sim a esse caminhar uns com os outros. O nosso coração diga sim a essa experimentação mais profunda desse caminhar junto, desse amor sendo provado, sendo vivido e sendo experimentado dia a dia aqui nessa igreja, Pai. Espírito Santo, eu oro mesmo para que você, como nosso precursor, você como nosso líder, você como nosso tutor, nosso conselheiro, venha mesmo nos ensinar dia após dia a essência de todas as coisas, que é o teu amor por nós. Esse amor de Cristo, Pai, essa rendição, essa entrega sacrificial, possa sim, Senhor, ser uma verdade no nosso corpo, na nossa comunidade de fé, Jesus. E que sim, a nossa cidade, e que sim, as nossas circunvianças venham conhecer o Senhor através da união dessa igreja, através da união desse povo, Pai. O Senhor seja conhecido através do amor que nos une e que nos fundamenta. Espírito Santo, eis-nos aqui. Lidere a gente, Pai, continue ruminando essa palavra no coração dos meus irmãos, Pai. Não deixe essa semente cair numa terra que não tem sustentação, cair na beira do caminho. Ó Espírito da verdade, traduza essa verdade para o coração dos meus irmãos e nos ensina, ó Pai, nos ensina a caminhar sobre esse fundamento do Senhor, que é o amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu quebrantei ali diante do Senhor agora no final do culto, porque eu fiquei pensando a respeito da palavra de sexta-feira, e o tema, para o ano de 2022 é crescei em amor. E a linguagem que Paulo usa em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é amor. E o amor ali que nós vamos estudar, que nós vamos trabalhar durante esse ano, no grego é Filadélfia,
que significa amor entre irmãos. Eu me quebrantei, porque eu já estou estudando essa palavra e eu não compartilhei nada disso com a Tati, a respeito dessa palavra, né? E eu vejo assim uma conexão daquilo que Deus está preparando os nossos corações para que possamos viver no ano de 2022. Eu fiquei pensando ali com Deus, será que o que eu quero para o meu irmão Vinícius é o mesmo que eu quero para o Eduardo? Né, irmãos? Esse é o desejo de Deus, que possamos ser irmãos de fé, mas viver esse amor Filadélfia, que é o amor de irmãos de sangue. Amém? Pode ter certeza que essa palavra veio do trono de Deus para nossas vidas. Uma introdução para aquilo que eu vou pregar na sexta-feira aqui, que é o tema do ano de 2022. Crescei em amor. Esse é o desejo do Senhor para nossas vidas. Amém? Você pode ficar de pé. Deus continue abençoando a Tatiele em nome de Jesus. Obrigado por ser boca de Deus em nossas vidas. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: amém. Deus abençoe e aplauda o Senhor. Uma semana abençoada. Até sexta-feira, 21h30. Quinta-feira não haverá culto, irmãos, é só sexta.